Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, estamos na 26ª semana do Tempo Comum. E a liturgia nos convida a meditarmos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Acabamos de escutar aquele momento no ministério público. Outros evangelistas sinóticos também testemunham que Jesus envia os seus discípulos 2 a 2. Aqui talvez não é específico quem são, mas também em outro trecho diz que existiu primeiro antes dos 12 os 72. Então aqui nós vemos que Jesus envia talvez alguns homens de 2 a 2 e principalmente pede que esse envio ele tem um tema, parece que é quase um rema, uma realidade que ele sinaliza que a messe é grande. Os trabalhadores são poucos. E ali já começa uma intercessão para que mande mais trabalhadores, porque há uma demanda, há uma necessidade. E de fato, Deus é sensível às necessidades da ação dele no mundo. E é muito importante, queridos irmãos, amadas irmãs, que na vida do cristão nós possamos ter a sensibilidade com a necessidade de Deus no mundo. Sim, é muito importante. Muitos de nós, talvez até voltamos para a igreja, voltamos a ter uma vida de fato cristã, espiritual, uma vida de oração, enfim, por causa de uma necessidade. Talvez estávamos passando por um sofrimento, passando por uma situação difícil, e aquela realidade de dor, de sofrimento, de enfermidade, ela foi a porta de entrada para que pudéssemos nos entregar, nos abrir e fazermos uma experiência com Deus. E bendito seja Deus por isso, bendito seja Deus. É muito que às vezes no senso comum, nos nossos relacionamentos, fala que voltamos para Deus pela dor, né? E de fato muitos fazem essa experiência e muito bom que Deus é compaixão. Ele está atento às nossas necessidades e vem de encontro e nos dá muito mais do que esperamos e o que pedimos. Contudo, na nossa maturidade, nosso caminho de maturidade cristã, eu e você não podemos ficar somente olhando as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus, ele vem a recor de todas as nossas necessidades, mas cabe a mim e a você nos orientarmos e nos colocar a serviço da necessidade de Deus no mundo. O mundo clama por Deus, mesmo sem saber.
O mundo necessita da presença de Deus. E Deus quer se manifestar ao mundo, e quando eu estou falando ao mundo, sim, geral, mas o mundo que está à nossa volta, nos ambientes que estamos de modo rotineiro, diário, cotidiano. E ali também sermos resposta de Deus, também sermos a presença de Deus que quer naquele instante se manifestar com a sua salvação. Esse é um olhar que eu e você temos que amadurecer. Deus também, Ele quer se utilizar da nossa pequenez, da nossa vida, da nossa presença para se manifestar, porque o mundo clama por Deus. O mundo clama pela presença de Deus. Esse evangelho de hoje diz que Jesus dá aquela orientação: todos os lugares que entrares, dizei, a paz esteja convosco. Sim, a paz. A paz esteja convosco. Que a paz aqui, querido irmão, amada irmã, é muito mais do que uma ausência de guerra, do que não ter conflito. A paz é a presença de Deus. É só lembrar do ressuscitado que ao aparecer no cenáculo após a sua Páscoa, ele que dá o shalom, a paz que vence a morte, a paz da presença perene do Senhor, que nem a morte pode mais tirar. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, que nesse dia Deus nos dê essa sensibilidade espiritual de sermos a resposta dele para um mundo questionado, sofrido, e que a nossa presença, mais do que a ausência de conflito e de guerra, seja uma presença positiva, uma presença da presença de Deus. É um pouco redundante, mas é para você entender bem. Que a nossa presença não seja somente nós, mas é que Deus, que através da nossa pequenez, manifesta a sua grandeza. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.